Lição 6. Aproxime-se de Deus através do jejum. Introdução. Que bênçãos não estão sendo liberadas? Que respostas não estão vindo? Que cadeias não estão sendo quebradas? Por que deixamos de jejuar? Há um ditado que diz: o caminho para o coração do homem passa pelo estômago. Não é por acaso que os efeitos da indisciplina alimentar podem ser vistos por toda parte à nossa volta. O que aconteceu à raça humana enquanto estava sob o governo do rei Estômago? Adão e Eva deram tudo pelo fruto proibido. Gênesis 2, 8 ao 9 e Gênesis 3 e 6. Sodoma e Gomorra era uma cidade glutonária. Ezequiel 16, 49 e 50. Esaú trocou a bênção pela comida. Hebreus 12, 15 ao 17. Israel e a população despertou a ira de Deus por causa da comida. Número 11, 4 ao 7. Jejuar é crucificar o rei Estômago. É dizer não para a carne e sim para a santificação e o domínio próprio. Nesta lição veremos os benefícios físicos e espirituais do jejum e a forma correta de praticá-lo. Os benefícios físicos do jejum. Um jejum pode ser o ponto de partida para uma dieta melhor. Nossa dieta é repleta de açúcar, toxinas, comidas processadas, carne, etc. Estamos cada vez mais obesos. Mas do ponto de vista nutricional, podemos estar morrendo de inanição. Cavamos o próprio túmulo com os nossos garfos e faca. 2. O jejum tem um efeito regenerador para o corpo, mente e espírito. Os jejuns periódicos são necessários para expulsar os venenos danosos do nosso corpo. O jejum é uma estrada real para a cura e regeneração do corpo, da mente e do espírito. 3. O jejum é indicado para o tratamento de quase todas as doenças. O jejum pode curar e auxiliar no tratamento reumáticos, nas juntas, músculo, doenças do coração, dos vasos sanguíneos, exaustão relacionada ao estresse, doenças de pele, exclusive espinhas, ciclos menstruais irregulares, calores súbitos, doenças dos órgãos respiratórios, alergia como rinite, alérgicas e doenças dos olhos. 4. O jejum pode ajudar a vencer todos os vícios. O jejum quebra o vício de alimentação de má qualidade. Somos viciados em açúcar. Os norte-americanos nos consomem ao longo de sua vida aproximadamente 5.100 quilos de açúcar. O jejum pode também quebrar o poder de um apetite incontrolável. Alguns estão escravizados pela nicotina, pelo álcool, pelas drogas, mas o jejum pode ajudar a quebrar esses vícios. Os benefícios espirituais do jejum. 1. O jejum rompe com vícios sexuais demoníacos. Também em Mateus 17, 21, Jesus falou a respeito daquele demônio teimoso que exigiria uma concentração maior. Josafá, rei de Judá, em grande aflição, precisou jejuar para combatê-lo, 2 Crônica 23 ao 4. No livro de Juízes, capítulos 19 e 20, encontra-se uma história no qual o jejum fez a diferença na guerra contra esses demônios. 2. O jejum prepara o caminho para que Deus lhe dê revelação e visão nova, um propósito definido. Daniel estava jejuando por 21 dias quando Gabriel lhe apareceu, Daniel 9, 3, 10, 11 ao 14. Paulo estava jejuando quando Deus chamou e compartilhou com ele a missão para a sua vida, Atos 9, 7 ao 9. Pedro estava jejuando no telhado quando Deus deu a ele uma nova revelação e chamou para levar o evangelho aos gentios, Atos 10. Depois da pregação mal-humorada de Jonas em Nínive, uma nação pagã, todos, rei, povo, animais e as crianças, uniram-se num jejum coletivo com pano de saco e cinza. E Deus trouxe livramento ao povo. Jonas capítulo 1 ao capítulo 3.
No livro de Joel, o Senhor ordena um jejum nacional. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Joel 2, verso 12 ao 13, 15 ao 17. E promete depois disso surpreender o povo, Joel 2 e 28. Os 3 diferentes tipos de jejum. 1. Jejum absoluto, é extremo e com abstinência de tudo, deve ser feito com períodos curtos. Jejum normal é abster-se de todo tipo de alimento, exceto água, por um período de tempo cada dia. 3. Jejum parcial é a abstinência de certos alimentos por um longo período. Conclusão. Para manter o foco, na oração e leitura da Bíblia ao jejum. Jejum é coisa séria. Se não significar nada para você, não significará nada também para Deus. Jejuar não é ficar sem comer por algum tempo. Isso é dieta. Não é também fanatismo religioso e nem algo que deve ser feito por monges religiosos. Jejum é bíblico. É aconselhável ir reduzindo a alimentação aos poucos. Entretanto, tome água filtrada ou mineral em abundância. Ao eliminar a alimentação por algum tempo, seu espírito fica desobstruído das coisas deste mundo e fica extremamente sensível a Deus. Aplicação teórica. O que é o jejum? Qual a importância e consequência do jejum? O que deve evitar durante o período do jejum? Por quê? Aplicação prática. Compartilhe uma experiência pessoal relacionada à oração. Examine cuidadosamente e medite em todas as referências bíblicas dessa lição. Estabeleça um propósito de jejum e comece orando pelos seus propósitos. Ao término desse período, compartilhe suas experiências. Lição 7. Você precisa ser batizado nas águas. Introdução. A primeira ordenança de Cristo ao novo convertido, para que possa fazer parte oficialmente da Igreja Visível, foi o batismo. Essa palavra vem da língua grega, batisma, que significa mergulho ou submersão em português. Revela a forma que deveria ser batizado aqueles que crescem em Jesus. O batismo não traz consigo a ideia de um ritual inicial, pois, por meio da fé pura em Jesus, o novo crente se tornou membro da Igreja Invisível, antes mesmo de descer as águas batismais. O batismo é, portanto, um ato de obediência à ordenança de Cristo a todo novo convertido. Marcos 16 e 16. Confirmada pelos apóstolos, Atos 2 e 28, que traz consigo muitos significados de grande valor espiritual. Unidos com Cristo através do batismo. 1. Na sua morte eu morri. Romanos 3, 6. 2. No sepultamento fui sepultado com ele. Romanos 6 e 4. 3. Quando ressuscitou, ele me deu vida. Romanos 6, 4 e 5. Gálatas 2. 4. Quando ascendeu ao céu, ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Efésios 2 e 6. Gálatas 3 e 1. Quem deve ser batizado? 1. Aquele que crer, Marcos 16, 15 e 16. 2. Aqueles que decidiram tornar-se discípulo de Cristo, Lucas 14, versos 16 e 27. 3. Adolescentes capazes de crer e capazes de fazer distinção entre bem e mal, certo e errado, com a aprovação dos pais e a bênção dos pastores. Exemplo de circunstâncias nas quais ocorreu o batismo na Bíblia. 1. Os primeiros crentes no dia de Pentecoste, Atos 2 e 42. 2. Os convertidos em Samaria, Atos capítulo 8, verso 12. 3. O eunuco de Etiópia, Atos 8 e 38. 4. Saulo de Tarso,
Atos 9, 18. 5. Lídia de Tiatira, Atos 16 e 15. 6. O carcereiro de Filipe e sua família, Atos 16 e 33. 7. A família de Crispo, Atos 18 e 8. 8. Os discípulos em Éfeso, Atos 19, verso 1 e 5. 9. A família de Estefanas, 1 Coríntios 1, 16 e 16 e 15. A forma bíblica do batismo. 1. O batismo deve ser por imersão, em uma piscina ou no rio ou até mesmo em um mar. João 3, 22 e 23, Marcos 1, 9 e 10, 1 Pedro 2 e 21. 2. O batismo deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. 3. O batismo deve ser celebrado pelo pastor ou líder autorizado pela igreja. 4. O batismo deve acontecer em local público, não isolado ou secretamente, pois assim todos saberiam que aquela pessoa morreu e deu início à nova vida por meio de Cristo e desde então tornou-se membro do corpo de Cristo, a Igreja. Conclusão: o batismo é a celebração do seu culto fúnebre e da sua ressurreição para uma nova vida. Aquela pessoa de antes morreu. Uma nova natureza foi gerada dentro de você, 2 Coríntios 5,17. Você agora é mais do que vencedor, Romanos 8,37. E recebeu por meio de Cristo o direito de participar da natureza divina, 2 Pedro 1,4. Você é reconhecido no céu e no inferno como propriedade exclusiva de Deus, 1 Pedro 2,9. Mas, a partir de agora, você precisará apropriar-se de sua nova posição por meio da fé, Hebreus 11,6, vivendo de modo digno do Senhor, Gálatas 1,10, e da vocação a que foi chamado, Efésios 4,1. Aplicação teórica. O que o batismo representa? Qual a relação do batismo e da ceia do Senhor? Aplicação prática. Examine cuidadosamente e medite em todas as referências bíblicas desta lição. Lição 8. Conheça o Espírito Santo. Introdução. O Espírito Santo habita em você desde quando você recebeu pela fé a Jesus em seu coração. Romanos 8 e 9. Isto é um fato, pois ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. O Espírito Santo te foi dado como selo de promessa de vida eterna. Efésios 1 e 13. Portanto, você tem o Espírito Santo habitando em seu coração e guiando sua vida. Romanos 8 e 14. Isto é glorioso, pois por meio de Cristo você se tornou a própria casa de Deus, o lugar onde Ele habita, 1 Coríntios 3 e 16, e age poderosamente, Romanos 8 e 11. Ele não está mais no céu do que está em você agora. Por um lado, Ele é Deus soberano e governa todo o universo. Por outro lado, Ele decidiu habitar no coração daqueles que receberam a Cristo Jesus. Quem é o Espírito Santo? É Deus como Pai e como Filho, Atos 5, 3 e 4. Ele é apresentado como uma das pessoas da Trindade, Mateus 28 e 19. 2 Coríntios 13 e 13. Realiza obras que somente Deus poderia fazer, tais como a criação, Gênesis 1 e 2, inspiração das Escrituras, 2 Pedro 1 e 21, gerar a Cristo em sua encarnação, Lucas 1 e 35, convencer o homem, João 16 e 8, regenerar o homem, João 3, 5 e 6, consolar, João 14, 16, interceder, Romanos 8, 26 e 27, e santificar, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13,
Portanto, ele é Deus. 2. Ele é uma pessoa divina. Podemos ver isso por meio de características humanas que a Bíblia atribui a ele. Eis alguma delas: inteligência, emoções, vontade própria, ensino, sentimento, autoridade, agir no homem, interceder, falar. Ele também pode ser obedecido. É possível mentir a ele. Finalmente, pode-se blasfemar contra ele, Mateus 12, 31, e entristecê-lo, Efésios 4, 30, e até mesmo ultrajá-lo, Hebreus capítulo 10, verso 29. Portanto, ele é uma pessoa, não uma energia impessoal. 3. Ele é outro consolador que Jesus prometeu, João 14, 16 e 17. Na língua grega, essa palavra significa allos, outro mais similar, outro do mesmo gênero. Jesus disse que mandaria outro allos como ele mesmo. João 14, 16. Como ele atuou na vida de Jesus? Durante o período de tempo de seu ministério terreno, a atuação do Espírito Santo estava centralizada exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. 1. Jesus foi concebido pelo Espírito, Lucas 1:35. 2. Ele foi batizado pelo Espírito, João 1:32 e 33. 3. Ele foi guiado pelo Espírito, Lucas 4:1. 4. Ele foi ungido pelo Espírito, Lucas 4:18. 5. Ele foi revestido com poder pelo Espírito, Mateus 12, 27 e 28. 6. Ele ofereceu a si mesmo como expiação pelo pecado, pelo Espírito, Hebreus 9, 14. 7. Ele foi ressuscitado pelo Espírito, Romanos 8 e 11. 8. Ele deu mandamentos por intermédio do Espírito, Atos 1 e 2. Por que o Espírito Santo foi enviado? Para convencer o mundo, para habitar os crentes, para operar o novo nascimento, para nos guiar a toda a verdade, para glorificar a Jesus, para fornecer poder, para testemunhar, para orientar a igreja na escolha de pessoas para o serviço missionário, para conceder dons espirituais a todos os crentes e habitá-los para o serviço cristão, para levantar ministério na igreja tais como apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, para orientar os líderes no seu trabalho, para indicar os campos de operação na propagação do Evangelho. Conclusão: depois de sabermos todas estas verdades sobre o Espírito Santo e a intimidade que Jesus demonstrou ter com ele, bem como o padrão de vida vitoriosa que viveu aqui na terra e todo o resultado do seu ministério terreno, podemos concluir que não é possível sermos cristão vibrante sem uma comunhão íntima e santa com o bendito Espírito de Deus. Desfrute dessa promessa agora mesmo. Aplicação teórica. Quem é o Espírito Santo? Como você pode se relacionar com ele? Qual o propósito do Espírito Santo e como seu relacionamento com ele influencia você? Aplicação prática. Examine cuidadosamente e medite em todas as referências bíblicas. Lição 9. Seja cheio do Espírito Santo. Billy Graham, no livro intitulado O Espírito Santo, inclui um capítulo intitulado Como Ser Cheio com o Espírito. Ele diz: é interessante que a Bíblia, em lugar algum, nos dá a fórmula nítida e concisa para sermos cheios com o Espírito. Ele sugere que isso talvez ocorra devido ao fato de os crentes na primeira igreja não precisarem aprender a ser cheios. Eles sabiam que vida cheia do Espírito era vida cristã normal. Ele advertia que ser cheio com o Espírito
Não é necessariamente uma experiência drástica, uma experiência estranha e emocional. As emoções podem ou não se manifestar. O batismo nas águas torna público o seu testemunho de morte e ressurreição. Mas o batismo no Espírito Santo te fará resplandecer como luz do mundo e te guiará na maior aventura da sua vida. Agora precisamos saber o que a Bíblia diz sobre a pessoa do Espírito Santo e a forma de receber o batismo com o Espírito Santo. Como o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo era restrita aos líderes, profetas, sacerdotes e reis. O povo apenas desfrutava dos benefícios da manifestação do Espírito Santo a certa distância, observando sua presença e operação na vida de seus líderes. O caso registrado em número 11, 16 ao 17 foi uma exceção à regra. O Espírito que estava sobre Moisés foi compartilhado com 70 homens comuns, mas que ocupava posição de destaque entre o povo. Durante todo o período que cobre o Antigo Testamento, o Espírito de Deus agiu, entretanto, apenas por meio de poucas pessoas que podemos listar aqui. 1. Através dos 70 anciões. 2. Através do estranho comportamento de Balaão, número 24 e 12. 3. Através de Otoniel, o primeiro juiz de Israel, juiz 3 e 10. 4. Através de Gideão, o quinto juiz de Israel, juiz 6 e 34. 5. Através de Sansão, o antepenúltimo juiz de Israel, juiz 14. 6. Através de Saul, o primeiro rei de Israel, 1 Samuel 10 e 10, 11 e 6. 7. Através de Davi, o segundo rei de Israel, 1 Samuel 16 e 13. 8. Através dos mensageiros do rei Saul, ao encontrar um grupo de profetas junto de Samuel, 2 Crônica, capítulo 15, verso 1. 9. Através de diversas situações e pessoas diferentes. Êxodo 31 e 3, Êxodo 35 e 31. Daniel 5 e 11, Ageu 1 e 14. As promessas bíblicas sobre o derramamento do Espírito Santo. 1. Por meio do profeta Joel, sobre os jovens e os velhos, Joel 2 e 28. 2. Por meio dos profetas Isaías e Ezequiel, sobre a nação de Israel. 3. Por meio de João Batista, sobre a igreja, Mateus 3 e 11. 4. Por meio de Jesus, sobre os que pedirem, Lucas 11 e 13. 5. Por meio de Jesus, sobre os apóstolos antes do Pentecostes, Lucas 24 e 49. 6. Por meio de Jesus como capacitação para o serviço, Atos 1 e 8. 7. Por meio do apóstolo Pedro sobre os novos convertidos, Atos 2 e 38. A ordem bíblica para ser cheio do Espírito. 1. Estar cheio significa ser dirigido e fortalecido pelo Espírito Santo, desde que o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo, João 16 e 14. Sendo o próprio Espírito de Cristo, Romanos 8 e 9. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Cristo e permanecer nele, João 1,16. 2. Significa viver em consciente dependência dele, reconhecendo que são a vida, o poder, a sabedoria, as provisões, a força, a capacidade dele, operando através de você, que te capacita a viver de acordo com a vontade divina. 3. O fato admirável de Cristo viver em nós e expressar sua vida em nós através do poder do Espírito Santo é uma das verdades mais importantes da palavra de Deus. Jesus não quer que você viva a vida cristã. Ele quer viver a vida cristã através de você.
Esta é a gloriosa experiência que o apóstolo Paulo teve em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele estava cheio de Cristo, pois o Espírito Santo o encheu. 4. Estar cheio do Espírito Santo é transbordar de alegria. Salmo 23, verso 5. É ser plenamente inundado de Deus. Efésios 3:19, 5:18. É também estar cheio de sabedoria e entendimento espiritual sobre Deus e sobre sua vontade. Crentes cheios do Espírito Santo no registro do Novo Testamento. Simeão, Lucas 2:25. Os crentes no dia de Pentecoste, Atos 2, 3 e 4. O apóstolo Pedro, em Atos 4 e 8. A igreja de Jerusalém, em Atos 4 e 31. Estevão, em Atos 7, 55. Barnabé, em Atos 11, 24. O grande apóstolo Paulo, em Atos 13, 9. Os discípulos de Jesus depois do Pentecoste, Atos 13, 52. Os cristãos gentios de Samaria, Atos 8 e 17. O centurião romano Cornélio, sua família e seus amigos, em Atos 10 e 44. Os crentes gregos da cidade de Éfeso, em Atos 19 e 6. Os resultados do crente cheio do Espírito Santo. Ousadia e eficácia no testemunho e na pregação, Atos 1 e 8. Sinais e maravilhas podem começar a ocorrer em seu ministério esporadicamente ou regularmente, Atos 6 e 8, 1 Coríntios 2 e 4. Mensagens proféticas e louvores durante o culto, Atos 2, 4, 17, 10 e 46 e 1 Coríntios 14, 2 ao 15. Maior sensibilidade em relação ao pecado, pois esse entristece o Espírito Santo. Maior busca de retidão pessoal e uma percepção mais profunda sobre o juízo divino contra a impiedade. João 16 e 8, Efésios 4 e 30. Maior desejo de estar na presença de Deus em oração e uma grande disposição de interceder. Atos 2 e 42, 3 e 1. Maior amor à palavra de Deus manifesta em uma leitura diária e uma capacitação divina para compreendê-la. Atos 2 e 42. Uma convicção cada vez maior de Deus como nosso Pai. Submissão aos que estão em autoridade sobre nós, pois são representantes da autoridade divina. Conclusão. O falar em língua estranha é uma das evidências através da qual pode-se aferir se a pessoa foi ou não batizada no Espírito Santo. Atos capítulo 11, verso 15 ao 17. Pois o que se deu no dia de Pentecoste repetiu-se na casa de Cornélio, em Atos 10 e 46. Em Efésios, Atos 11 e 19. Na vida de Paulo, Atos 9, 17 ao 18, em 1 Coríntios 14, 18, em Samaria, em Atos 8 e 20 ao 21. Aplicação teórica. O que é ser cheio do Espírito Santo? Por que você precisa ser cheio? Você tem buscado ser cheio do Espírito Santo? Aplicação prática. Examine cuidadosamente e medite em todas as referências bíblicas dessa lição. Lição 10. Receba o batismo no Espírito Santo. Introdução. Diariamente as pessoas me perguntam se existem condições para se receber o batismo com o Espírito Santo. Sempre respondo que as únicas condições para que alguém receba a promessa do Pai, visivelmente destacada nas Escrituras Sagradas, são o arrependimento e a fé. Entretanto, não se trata de condição, nem exigências acrescentadas àquelas necessidades para a salvação. São, ao mesmo tempo, arrependimento e a mesma fé, porém aprofundados e aplicados intensamente nessa direção.
isto é, depois de crer em Cristo para a salvação, a fé continuará em operação na vida do crente. Sua fé o impulsionará à oração, obediência, entrega total, à expectativa de um batismo ainda maior do que o primeiro. Um batismo de fogo, Mateus 3:11, e de poder, Atos 1:8. É esse arrependimento profundo e essa fé crescente que produz o ambiente certo, a atmosfera ideal para que o batismo no Espírito Santo seja recebido. Nesse caso, o batismo com o Espírito Santo pode ocorrer na mesma ocasião da regeneração, como no caso de Cornélio, Atos 10, 44 a 41. Aspecto que caracteriza um arrependimento e fé segundo a Bíblia. Listei abaixo 6 aspectos que descreve e detalha um tipo de arrependimento e a fé daquele que anela pelo batismo no Espírito Santo. Todos os 6 itens foram extraídos do livro de Wesley Duell, Em Chamas para Deus. Até hoje não encontrei uma descrição melhor daquilo que a Bíblia chama de arrependimento e fé como condição para se receber essa promessa do Pai. Estude-as com cuidado. Veja se tudo está certo entre você e Deus. 1. Você se tornou um filho de Deus pelo novo nascimento? Deus não enche as pessoas que não foram salvas com o seu Espírito. 2. Nem enche aqueles que sabem estar vivendo em desobediência aberta e obstinada contra Ele. Billy Graham dizia: devemos lidar completamente com o pecado em nossas vidas, se quisermos ser cheios do Espírito Santo. 1 João 1,7. Reconheça a sua necessidade e a provisão de Deus. 1. Seja honesto com Deus, confesse suas derrotas e as áreas em sua vida nas quais você reconhece a sua necessidade espiritual. Salmo 32:4. Há uma grande bênção em esvaziar o seu coração de fracassos, derrotas, preconceitos, atitudes e atos pecaminosos. 2. Nomeie um por um e coloque-os debaixo do sangue de Cristo, que limpa e purifica completamente e eternamente. 3. Esteja atento, pois o Espírito Santo irá provavelmente chamar a tua atenção para as coisas que você não sabia que estavam ali. 4. Depois de confessá-lo completamente, alegre-se na plena provisão que Cristo fez para você na cruz. Salmo 103, verso 1 ao 3. Tenha fome e sede da plenitude do Espírito. 1. Deus é sempre movido pela fome e sede espiritual e promete repetidamente satisfazer as necessidades de nossa alma. Jesus nos assegura: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Ele se pôs de pé no templo e falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto é, ele disse com respeito ao Espírito Santo, João 7, 37 ao 39. A água é o símbolo do Espírito Santo. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, Isaías 55:1. Derramarei torrentes sobre a terra seca e derramarei o meu Espírito, Isaías 44:3. Deus deseja enviar seu Espírito aos corações, às terras secas. É uma promessa para os sedentos, e o Espírito nos satisfaz completamente. 2. Enquanto a plenitude do Espírito não for todo o desejo de sua alma, você não será cheio. Quando você trata a experiência como algo desejável, mas está disposto a continuar sem ela, não receberá a plenitude. Torrey disse: homem algum jamais recebeu esta bênção enquanto sentiu que podia passar sem ela. De toda a boa vontade buscar ao Senhor, e por eles foram achados, 2 Crônica 15:15. O hebraico diz literalmente: buscaram a Deus com todo o seu desejo.
Deus disse através de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. As principais razões para o fracasso, em particular dessa experiência, são não desejar o Espírito Santo de todo o coração e não fazer uma entrega total do eu. Entregue-se totalmente ao senhorio de Cristo. Faça uma consagração total de tudo o que você é e de todo o seu futuro. Apresente a si mesmo na totalidade do seu ser, corpo, alma e espírito. 2. Ofereça-se como um sacrifício vivo para ser totalmente de Deus. Isso pode perfeitamente envolver a morte para a sua vontade. Você deve morrer para a sua carnalidade, para tudo que é do mundo. Você agora pode dizer como Paulo: estou crucificado em Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 19 ao 20. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Romanos 6, verso 11 ao 13. 3. Fomos crucificados com Cristo na cruz. Afirmamos isso por um ato da vontade em nos auto-entregarmos à obediência. Este é o esvaziar do eu, que devemos preceder o enchimento com o Espírito Santo. Faça uma entrega total da sua vida antecipadamente, para que Deus lhe revele o seu futuro. Esteja disposto a abandonar seus planos, ambições e vontades. Se Deus revelar alguma coisa em você que seja contrário à vontade dele, a partir de agora você não mais pertence a si mesmo. Peça e espere em oração. A promessa de Cristo não poderia ser mais clara. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedires. Lucas capítulo 11, verso 13. Quando os nossos corações estão preparados, tendo dado os primeiros 4 passos, estamos prontos para pedir a Deus do fundo do nosso coração que cumpra a promessa dele. 2. O ato de pedir e de apropriar-se não requer oração prolongada, pois Deus está sempre pronto a nos ouvir. Todavia, as biografias de muitos cristãos descrevem como eles tiveram fome e sede e oraram algumas horas ou mesmo dias antes de seus corações estarem prontos para dar o último passo da apropriação da fé. Talvez Deus use esse período com o propósito de aprofundar a nossa sede por Ele, ou para capacitar-nos a compreender nosso nível de necessidade espiritual em nossa natureza. Todavia, Ele pode abençoar grandemente o nosso bem espiritual. Um tempo de espera diante dele. Durante tal período, o Espírito sonda os nossos corações e pode nos mostrar problemas que precisam ser resolvidos, inclusive problemas de relacionamento. Jesus nos diz que em tais casos devemos deixar de orar e primeiramente acertar as coisas com as outras pessoas. A promessa de recompensas feita por Deus para a nossa esperança na sua presença em oração é certa. Isaías nos assegura: os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobe com asas como a águia, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40, verso 31. O termo hebraico para esperar nessa passagem significa esperar com expectativa, confiante, com fé. Aproprie-se pela simples confiança. Como é maravilhoso saber que o encher do Espírito acontece pela fé. É pela fé. É então para quem quiser, é pela fé e, portanto, pode ser nesse exato momento. Você não precisa esperar para tornar-se mais digno.
Não precisa provar a si mesmo mediante autodisciplina, orações e jejum prolongados. Não é por obras, é um dom de Deus. É pela graça mediante a fé que somos cheios do Espírito. Quando Pedro descreveu como o Espírito encheu os gentios na casa de Cornélio, e comparou isso como a maneira como os 120 foram cheios no Pentecostes, e explicou que Deus deu o Espírito Santo aos gentios da mesma forma que dera aqueles no cenáculo no Pentecostes. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé os corações. Atos 15:9. Deus sempre purifica e dá poder a alguém quando o enche com o seu Espírito. A purificação significa o que Deus ordenou foi exercido através da fé. Parece claro pelas Escrituras que é ainda o dever e privilégio dos crentes receber o Espírito Santo mediante um ato de consciente e definido de fé, assim como receberam Jesus Cristo. Como pecadores é que aceitamos Cristo para a nossa justificação, mas como filho é que aceitamos o Espírito Santo para a nossa santificação. Nada poderia ser mais simples, todavia nada é mais exigente. Quando linhas elétricas são instaladas e ligadas à fonte de força, até uma criança pode acender as luzes ligando apenas uma chave. Do mesmo modo, quando tivermos preparado os nossos corações, acertando tudo entre Deus e nós, reconhecendo nossa necessidade e provisão de Deus, tendo fome e sede da plenitude do Espírito, recebendo-nos totalmente ao senhorio de Cristo e pedindo em oração, tudo o que precisamos fazer é tocar em Deus com fé. Não é uma questão do poder da nossa fé, mas é a grandeza da provisão de Deus que conta. Creio que Cristo deseja intensamente encher você com o Espírito Santo. Ele quer que você seja tudo o que Ele o criou para ser. Creia na alegria que isso trará ao coração de Jesus quando Ele vir cheio com a presença e poder dEle. Creia no plano maravilhoso de Deus para você. Como Ele deseja usar a sua liderança e a sua vida de um modo diferente dos seus próprios planos e pensamentos. O registro completo você não conhecerá até a eternidade, mas Deus irá ocasionalmente encorajá-lo com pequenas notícias sobre como Ele fez de você uma bênção. Creia e mantenha-se humilde, dando a Deus toda a glória, e Cristo usará você cada vez mais, enquanto conduz você em triunfo, 2 Coríntios 2:14. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios capítulo 4, verso 18. Conclusão. Para responder o chamado de Deus, todo mundo necessita do poder do Espírito de Deus dentro de si. Ninguém duvida de que necessitamos do batismo no Espírito Santo. Se você realmente quer o Espírito Santo em sua vida, se você o deseja e é uma pessoa que condena o pecado, promove um estilo de vida santificado e está disposto a ir até os confins do mundo, se Ele o enviar, seja pronto, cheio do Espírito Santo. Agora mesmo receba o poder em sua vida e permita que Ele te dirija completamente. Aplicação teórica. O que é e como você recebe o batismo no Espírito Santo? Aplicação prática. Examine cuidadosamente e medite em todas as referências bíblicas desta lição.